Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui para dizer para vocês que a gente não deve comemorar o dia 31 de março como uma data festiva, porque isso não é uma data festiva. O dia 31 de março tirou a vida de diversas pessoas, fez o Brasil entrar em um mergulho sem democracia por mais de 20 anos e até hoje a gente paga as consequências por isso. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, a gente sabe que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez menção durante muitos dias aí que o dia 31 de março, no caso hoje, fosse comemorada como uma grande data para o Brasil. Joyce Hasselman também, que inclusive já foi contrária à ditadura militar, mas agora se mostra favorável apenas por interesse político, ela também sugeriu que o Brasil hoje é livre graças aos militares. E na verdade não, o Brasil é livre porque a população brasileira foi para a rua protestar, muitos morreram para que hoje a gente tivesse direito ao voto, tivesse direito à liberdade de expressão, tivesse direito de fazer o que quer, porque a gente vive em um país que é livre. E que esse governo que está aí agora está querendo recuperar uma memória nefasta do passado negro do Brasil, onde ele quer tornar de novo o Brasil uma nação onde os direitos individuais, a liberdade de expressão e a democracia seja violada. A gente já está vendo inclusive aí movimentos para tornar o Brasil um parlamentarismo, sendo que o Brasil já passou por essa ideia de parlamentarismo forçado no início da década de 60 e no início dos anos 90 também houve um plebiscito aqui no Brasil para decidir se o Brasil teria uma monarquia de volta, um modelo parlamentarista ou um modelo presidencialista, e o modelo presidencialista ganhou, por isso que a gente continua nesse modelo aqui. Só para vocês terem ideia, durante a ditadura militar, mais de 434 pessoas morreram oficialmente, fora aquelas que nunca encontraram os corpos, aquelas que estão desaparecidas, aquelas que ficaram traumatizadas por conta do regime militar. O meu pai me conta a história, por exemplo, que ele fazia parte do grupo de sindicalistas lá da minha cidade, em Itabuna, né, lá no sul da Bahia, e que algumas pessoas já conheciam ele por ser membro de movimento sindical, e que quando ele se reuniu, tem que se reunir escondidos, porque se alguém do exército soubesse, por exemplo, que eles estavam se reunindo, eles poderiam ser presos. E isso no final da década de 70. No final da década de 70 já. Final da década de 70, início dos anos 80. Ele me contou uma história certa vez que ele estava voltando para casa, e na minha cidade tem um cemitério em Itabuna, quem é de Itabuna sabe, e ele disse que teve de pular o muro do cemitério e se esconder do cemitério porque o exército foi procurar ele, foi atrás dele. Então, isso eu tenho na minha família, meu pai que já me contou essa história. Imagina outras pessoas. Né? Então a gente não pode comemorar o dia 31 de março, não é uma afronta ao exército, até porque o próprio exército reconhece que o 31 de março foi uma vergonha na história do exército. E o objetivo supostamente de impedir um avanço da cultura comunista aqui no Brasil, ou de um modelo comunista aqui no Brasil, não existia de verdade. E que a ditadura militar foi implementada no Brasil mais por uma vontade de grupos de empresários, da elite brasileira e da influência norte-americana, do que necessariamente mesmo por conta de uma influência ou de um possível golpe que estava sendo implementado aqui no Brasil. A gente já sabe que os americanos estavam com medo de que outras nações da América do Sul acabassem sofrendo influência comunista, como aconteceu, por exemplo, com Cuba. Criou a Escola das Américas no centro, na América Central, no Panamá, para ensinar governantes e militares da América do Sul a torturar comunistas, para que eles pudessem falar a verdade, né? Inclusive, a gente já sabe que muitas pessoas que confessaram crimes durante a ditadura militar confessaram porque não aguentavam mais sofrer. O próprio Paulo Coelho deixou o relato dele na Catraca Livre falando sobre isso. E depois de ser torturado por horas, ele disse que aceitava assinar qualquer coisa. Por que, professor, que ele disse isso? Porque ele não aguentava mais apanhar. A própria Dilma, em uma entrevista recente, disse que não sabe quanto tempo ela foi torturada, porque a tortura não se conta o tempo. Ela disse que a tortura é uma eternidade. Então, para você que apoia a ditadura militar, você está apoiando, por exemplo, a violência, o estupro, o ódio, a perseguição ao próximo, o impedimento da democracia, o fim da liberdade de expressão, o fim dos direitos individuais. É isso que você está defendendo sem saber. E para os políticos que defendem isso, como Joyce Hasselman, como o Arthur Duval, como eu falei, eu pergunto a vocês se vale a pena tudo isso apenas por poder. O Arthur Duval passar por cima do suposto discurso dele de liberal, e a Joyce Hasselman, que já criticou o Bolsonaro,
que já criticou o Rodrigo Maia, que já criticou a ditadura militar, mudou o discurso apenas por interesse político. Eu volto a perguntar, vale a pena isso para vocês? E para você que não acredita na ditadura militar no Brasil, eu vou deixar aqui no final desse vídeo alguns vídeos para vocês assistindo aí o que é que o Brasil passou durante esse período, inclusive com mulheres e crianças. E queria que você compartilhasse essa hashtag aqui, ó, ditadura nunca mais, porque enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver força, enquanto eu puder lutar como cidadão historiador, jamais eu vou permitir que algo desse tipo aconteça mais uma vez na nossa nação. O Brasil jamais voltará a ter uma ditadura militar. No passado, prisões ilegais, torturas e assassinatos. Hoje, um Estado negligente com as famílias dos desaparecidos. Há 20 anos foram encontradas em São Paulo ossadas de pessoas mortas pelo regime militar. É muito tempo, mas para o governo, não o suficiente para garantir a identificação das vítimas. Minha tortura foi choque elétrico, soco no peito, telefone e tortura psicológicas, né? Porque meus filhos estavam na mão deles e ameaçavam desaparecer com eles. Eu pensei mesmo em não recuperar meus filhos. Sempre pensei. Ai, desculpa. Torturas e ameaças que Dona Hilda jamais vai esquecer. Ela foi presa por causa do marido, que era militante político na época da ditadura. Virgílio Gomes da Silva foi assassinado aos 36 anos durante a Operação Bandeirantes. A morte só foi confirmada em 2004, mais de 30 anos depois. E até hoje, o corpo dele está desaparecido. Dizem que ele está enterrado na Vila Formosa. Mas a gente está atrás disso daí para ver se ele está lá mesmo. Mas a gente nem vai saber, porque já há tantos anos. O desespero de Dona Hilda é também o de muitas famílias que sofrem sem notícias de parentes que desapareceram durante o regime militar. É o caso de Laura, que perdeu os 3 irmãos na guerrilha do Araguaia. A minha família foi dizimada, porque 60% foi morta pela ditadura militar. Jaime, Lúcio e Maria Lúcia Petit desapareceram na mesma época. Segundo Laura, os 3 foram assassinados por militares. Já se passaram 3 décadas, mas apenas o corpo de Maria Lúcia foi identificado. O corpo da Maria Lúcia foi o único que foi exumado num cemitério em Xambioá e identificado em 1996, 24 anos depois da sua morte. Neste cemitério foram encontradas 2 ossadas, foram trazidas para a Unicamp em 1991. A descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, reacendeu a esperança de muitas famílias que ainda esperam por respostas. Ao todo, mais de 1000 ossadas foram encontradas e levadas para laboratórios de universidades em São Paulo e Minas Gerais. Apesar da insistência dos parentes, o trabalho de identificação nunca foi concluído. Sempre que precisava avançar em exames de DNA ou então em exames dos próprios ossos para melhorar a qualidade da informação e tentar fazer uma identificação resolutiva, efetiva, isso não era feito pela equipe do Instituto Médico Legal e da Polícia Científica de São Paulo. O presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pelo governo para ajudar a esclarecer os fatos ainda obscuros daquele período, tenta justificar a demora. Os aspectos são complexos, porque eles não envolvem pura e simplesmente um exame de DNA, eles envolvem a localização, o exame da ossada para saber se é de homem, de mulher, de negro, de branco, etc. Então, é uma questão técnica bem complexa. Evidentemente, para isso, você precisa de verba
disponibilizada para tanto. O governo nunca se interessou, nunca aparelhou, essa comissão não tem orçamento próprio, essa comissão não tem sequer um funcionário, um secretário executivo que possa fazer esses trabalhos. Diante da falta de providências, o Ministério Público levou o caso à Justiça. O juiz deu um prazo de 6 meses para que a União e o governo de São Paulo analisem todas as ossadas. Para garantir que o trabalho seja mesmo concluído, um laboratório especializado em exames de DNA deve ser contratado. A decisão também obriga o governo a reestruturar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. A mim me parece que o Ministério Público tem razão quando identificou como princípio básico da dignidade a identificação desses ossos, desses corpos, para que as famílias possam fazer um sepultamento digno, mediante ofícios religiosos, e encerrar uma página da história brasileira, uma página constrangedora da história brasileira. E fica imaginando como, inclusive, o que é mais, o que causa mais dor aos familiares é não saber o que aconteceu, e ainda mais que a gente sabendo que foi um desaparecimento forçado causado pelo Estado, por uma violência exercida pelo Estado, que devia proteger os seus cidadãos e não o contrário, né?